Isa! Olá, boa Oi. noite. Boa noite. Mamãe da Isa, agora se apresentem, né? O nome, tudo, livre. Bem-vindas. Oi, eu sou mãe da Isabela, meu nome é Lucília. É um prazer estar participando dessa live e espero que ela seja bem produtiva e que o pessoal goste. Ai, que bom. Lucília, certo? Isso mesmo. Bem-vinda, Lucília. Obrigada. Bom, eu sou a Isabela, eu sou a professora do Seja Libras, a professora surda. Meu sinal ali é a letra I na sobrancelha. E hoje eu estou aqui participando com a minha mãe na live. Acho que vai ser bem legal. Ai, muito, muito bom. Ó, Isa e Lucília, eu, quando falar, vou sinalizar junto, e aí a Paty vai interpretar a fala de vocês. Mas então, fiquem muito à vontade. Eu e a Isa, a Paty, não organizamos um roteiro rígido. É um momento livre para vocês contarem a experiência de vocês. E aí depois a gente faz algumas perguntas e troca um pouquinho. Bom, quer começar? Quero. Bom, então vamos começando. Não tivemos dificuldade de comunicação com a Isabela, porque, como você sabe, a Débora sabe, talvez outros que estejam assistindo não saibam, ela tem uma perda auditiva que é severa do lado esquerdo e moderada do lado direito. Então, existe uma comunicação oral, sempre existiu, só que com algumas dificuldades, que a gente foi percebendo à medida que ela foi se desenvolvendo. A gente, a família, acredita que isso ocorreu porque ela nasceu prematura. Então, ela teve que ser internada em UTI, medicamentos fortes, e oxigênio, e talvez isso tenha afetado a audição dela, porque até hoje é uma interrogação, sabe? Então, ela passou despercebida essa falta de audição dela do ouvidinho esquerdo, porque como no âmbito familiar, a gente se comunicava bem, ela atendia bem, algumas palavras ela falava próximo do que a gente falava. Então, eu falava mala, ela entendia bala, alguma coisa assim, sabe? Eu fiquei meio assim, mas não sabia, né, o que estava acontecendo. Sim. Até que quando ela foi para a pré-escola, a professora me chamou e disse: mãe, a Isa ela se desliga muito fácil. Às vezes eu a chamo e ela me atende rapidamente, outras vezes eu a chamo e ela não responde. Então, dá a impressão que ela fica desligada em sala de aula, né? E eu achei estranho aquilo, né? E daí, por coincidência, próximo desse dia que a professora me falou isso, ela tinha um bonequinho desses de pelúcia do Perna Longa, que apertava a barriguinha e saía música. Isso, e tinha música. E ela brincando com ele, colocou no ouvidinho e falou: acabou a música. Eu disse: não, filha, tá tocando ainda. Acabou no ouvidinho esquerdo. Daí ela colocou no direito, ela escutou. Daí ali me acendeu a ideia que alguma coisa tinha. Então, procuramos profissionais, fizemos todas as avaliações, os exames, onde foi detectada essa perda e que precisaria de usar aparelhos auditivos. E não é fácil para uma criança se adaptar logo de início com aparelhos auditivos, né? Então, teve toda uma adaptação, que foi muito bem sucedida, porque a gente tivemos profissionais muito bons, fonoaudiólogos, que a gente acabou com um aparelho muito bom, todas as terapias que eram feitas. E uma coisa que até hoje eu não esqueço, e eu acho que vale como um lembrete. A fonoaudióloga falou, como a Isabela... A Lorena, né? A Lorena. Da CEAL, daqui de Curitiba. Acho que o sinal dela é esse. Não tem, né? Acho que muitos surdos daqui de Curitiba conhecem ela.
Então, foi lá que a Isabela fazia fonoterapia. E ela falou para mim que a Isabela tinha um déficit, no caso, de vocabulário pela perda. A gente acha assim, não, mas a criança com 2 anos não interfere ela não escutar, mas interfere. Ela perdeu muita coisa de vocabulário. Então, ela falou que a forma de a gente ativar tudo isso, ela tinha que ler muito, escrever e ter leitura labial. Então, foi esses passos que a Isabela, desde os 3 anos e meio, sempre fazia. Claro, na medida que ela foi aprendendo a ler, foi lendo o gibizinho, aquelas coisas todas. Então, ela começou a ter um vocabulário bem vasto e bem bom. E que até hoje, né? Ela gosta muito de ler e gosta muito de escrever. Então, isso. Então, na família, não teve problema de relacionamento, de comunicação, porque a primeira língua dela foi o português. Agora, quando estava num âmbito com mais gente, tinha uma dificuldade muito grande, porque daí outros sons, outros ruídos, ela não entendia exatamente o que estava sendo falado, então ela se isolava. Por isso, ela era uma criança tímida. Então, ela preferia ficar na dela, quietinha, entendeu? Deixava ali. Agora, se uma ou duas pessoas iam conversar com ela, ela conversava. E tudo bem. Eu não conseguia me virar com grupos. Eu não tinha grupos de amigos, que nem adolescente que anda em bando. Eu não conseguia andar em grupo, porque é todo mundo falando ao mesmo tempo. Perde muita coisa, né? Quando é muita gente junto. Então, a tendência era me isolar, mas era mais pela falta de confiança, talvez, a timidez junto com a fluidez, né? Então, eu me isolava na biblioteca. Que era o que tinha. Né? Ficava lá nos mundos literários. Então, e a Isabela, realmente, ela foi indo, à medida das dificuldades, ela foi superando todas as dificuldades. Agora, ela só se encontrou realmente na faculdade. Na faculdade, ela desabrochou. Ela encontrou, a impressão que dá é que ela foi acolhida. Essa é a impressão que eu tenho como mãe. Ela encontrou amigos, ela encontrou professores, ela conseguiu formar grupos, que até hoje ela tem amizade do pessoal da faculdade. Então, ela começou a interagir com a vida. Foi nessa fase. Então, eu acredito assim, eu como mãe, eu via das dificuldades dela, mas procurava orientar, ajudar, mas eu não estava presente. Ela tinha que se virar. Ela sendo tímida, ela preferia ficar na dela do que, sabe, enfrentar alguma coisa. Eu acredito que ela sofreu muito, a gente sabe disso, bullying, essas coisas que existem com um adolescente, a gente conhece, já foi, então já sabe as situações que podem acontecer. Mas realmente o que eu posso falar com toda certeza que foi na faculdade, a partir do início da faculdade que ela desabrochou. E está no que está hoje. E cada vez ela está se superando mais e é outra pessoa. Bem diferente da adolescência dela. Mas eu acho que é porque na faculdade eu tive a sorte de encontrar muitas pessoas com o mesmo interesse. Todo mundo da minha turma de faculdade tinha o mesmo objetivo, que era se formar, que era trabalhar, que era fazer alguma coisa aí, né? E todo mundo tinha gosto muito em comum. Então todo mundo gostava das mesmas... andava de All-Star, gostava de Beatles, até os professores eram todos muito parecidos, assim. Então, não sei, eu acho que foi um momento, até falei com a minha orientadora hoje, foi um momento que eu deixei de lutar para pertencer a um grupo e passei a ser. Foi esse momento aí. Porque até então, eu estava lutando para pertencer a alguma coisa que eu não estava conseguindo, né? Então, complementando. Eu espero a parte terminar, eu vou complementar. Um complemento, porque a Isa, ela foi contando, ela falou, hoje eu conversei com a minha orientadora, mas eu não sei se você contou, Paty, se você contou já a orientadora do quê? O que acontece? Como orientadora. Mestrado. Mestrado. Coincidência, mesmo a sua ex-orientadora, né? Igual minha orientadora, doutorado. Igual e da Pri também. Igual orientadora de doutorado. Igual. Legal, né, Paty?
Muito legal, parabéns. Obrigada, Que obrigada. orgulho. Muito legal. Obrigada. Obrigada. Eu lembro, Paty não, Isa, da tua turma da faculdade. Assim, me marcou forte. Uma turma participativa, vocês faziam teatro, aí era apresentação de música, não era assim, música qualquer, não! Nossa turma estuda letras português e inglês. Vamos tentar do inglês passar para Libras, sabe? Nunca tinham me pedido assim. Aí vocês estudavam, faziam estratégia, roupas para o teatro. Então era o chapeuzinho vermelho, aí tinha um lobo. Olha, eram apresentações maravilhosas. E as pessoas esforçadas, sabe? E não tinha assim, às vezes, depende, turma, tem sabe? Mas não tinha. Não tinha. Era tudo igual, respeito, ajuda, a professora, os colegas. Não entendi. Aí, às vezes, tinha uma pergunta, aí eu explicava. E, às vezes, normal, o aluno... mas eu não entendi ainda. E aí, outro colega... professora, eu vou tentar complementar. E complementava para ajudar. Então, nunca tive uma turma. Essa experiência foi muito legal. E aí eu conheci a Isa na faculdade, muitos anos atrás. 11 anos. 11? E por isso que ela se deu bem, né, Débora? Porque ela, entre aspas, levou sorte de encontrar essa turma exata. Parece que estava aguardando a chegada dela, né? Para o bem dela e talvez para os outros, a gente não sabe também. Mas então eu fico muito feliz, realmente, e a gente era perceptível a mudança, inclusive esqueci o nome. Corporal? Corporal. Mudança corporal. Inclusive, né, como ela postura. Postura, como ela se portava, como ela chegava, era bem diferente. Ela não chegava acuada. Então, eu acho que é válido esse tipo de experiência que a gente está conversando, até para outros educadores, ter um olhar, não que seja diferenciado, mas de acolhimento realmente, sabendo de uma pessoa, de uma criança, um aluno que tem alguma dificuldade, qual ela que seja a dificuldade que ele tenha, tente compreender e ajudar. Porque em toda a escola que a Isabela participou, ela era a única criança que tinha perda auditiva, que usava aparelho auditivo. Então, eles não eram acostumados com isso. Ela, no meio de 30, eles não tinham como dar uma atenção talvez especial, ou tinham e passou batido, né? Então, isso eu acho assim, importante para os educadores saberem, né? Que existem pessoas diferentes de tudo, né? Então, sempre é bom um olhar também diferenciado para essa pessoa no sentido de ajuda. E por isso que foi tão importante a faculdade para ela. Mas eu acho que também tem a ver, não só com o professor, mas com o fato de que eu era muito insegura no ensino fundamental e médio. Eu era muito tímida e muito insegura. Quando eu cheguei na faculdade e vi que ninguém mais estava se comparando, se importando com coisa boba, frívola, aí eu chutei o balde e entrei na onda, sabe? E aí eu vi que chama as meninas, uma amiga minha até hoje, beijo, Gabi. Eu lembro. Ela pensava, eu não sei se ela tá por aí, mas já mandando beijo. Que ela falava o que vinha à cabeça e ponto, sabe? Daí eu acho que eu fui meio que nessa onda, assim, sabe? E é isso. Claro que na faculdade eu já contei essa história. Tinha alguns professores que talvez não soubessem da minha perda auditiva. E aí eu me lembro que uma professora me chamou lá para frente e falou: Isa, você é tão bonita, mas é tão metida. Aí eu fiquei pensando, mas por quê, né? E a Gabi sabe que ela foi comigo. Eu pensei, será que ela perguntou alguma coisa e eu não respondi? Eu já não levei para o lado pessoal. Quando eu estava no ensino fundamental e médio, eu achava que era comigo a situação, mas às vezes a pessoa não sabe da minha perda e aí falou qualquer coisa aí e pronto, sabe?
Então, é muito... Tem tudo isso, né? Tudo isso que interfere ali no desenvolvimento, no encontro aí com as pessoas, até na minha mudança aí com relação aos outros, né? Não sei. Não sei. São experiências, né, Débora? São vivências, experiências e o mais importante é que cada vez mais a gente tem informações. A gente tem que ter informação e tem que ir atrás, e tem que procurar, né? Se existe uma possibilidade de alguma coisa, vai atrás, vai procurar. E não ficar paradinho esperando a coisa acontecer, né? A informação é muito importante, muito importante. Que nem a Isabela, isso aconteceu há 26 anos atrás, então eu tinha pouquíssima informação. Eu ia assim meio no escuro, tateando as coisas, como agir, como fazer, sabe? Em casa não existia problema, era mais fora, porque, que nem ela falou, as pessoas não sabiam da perda auditiva dela, comentavam, conversavam ou falavam com ela de costas, ela não percebia. Daí diziam, mas Isa, daí berravam, daí chamavam, sabe? Então, agora, com informação, fica tudo mais fácil. Não é verdade? Fica tudo mais leve. Mas eu também tenho que complementar que eu tinha vergonha de ser surda. Por muito tempo eu tinha vergonha de ser a única surda. Eu não falava com as pessoas. Eu só fui falar na faculdade. Assim, falar, olha, eu tenho essa questão, vai olhando para mim, não sei o quê. Eu só fui falar com 18 anos. Não sabia. Eu não queria ser surda, eu não queria ser a única, mas é porque eu estava num momento em que eu era a única diferente ali. Depois que eu adentrei a comunidade surda, depois que eu tive uma outra perspectiva da surdez, como uma perspectiva socioantropológica, não patológica, não como um problema, aí eu deixei pra lá, sabe? Tá tudo certo, é só uma característica e é isso aí. Mas até então, eu não queria ser a menina surda da turma, eu queria ser a Isabela. Eu não queria ser a orelha ambulante, eu queria ser eu. Entendeu? Hoje à tarde, eu acho que foi hoje à tarde, não sei, porque aí foi hoje à tarde. A gente conversa muito e aí eu não sei se foi ontem, se foi hoje, se foi amanhã. Todo dia, quase, né? Todo dia. Porque agora a Isa está pesquisando no mestrado a mesma linha que eu estudei doutorado. Então, autores que eu gosto muito. E então a gente vai trocando, né? E aí hoje à tarde a gente começou com a Isa, né, refletindo sobre artigos, né, que escrevem sobre letramento e a ligação com o biológico, né, ou biológico. Então, o letramento bom ou ruim, vamos botar nessa dualidade, tá? Agora, só para exemplo, mas é o bom ou ruim, né? Por causa do biológico, porque é surdo. Aí, letramento mais difícil. Mas não tem uma ligação com isso direta, única e exclusiva só. Tem muitas coisas, não é só o biológico. O biológico não é o determinante. Ele é uma característica que faz parte da pessoa, né? Sim. Então, é essa compreensão que o social não tem, né? Sim. A sociedade não tem ainda. Não, e hoje eu encontrei um artigo que falava exatamente isso, que não é o biológico apenas, não é o biológico, é a jornada que a pessoa teve com relação, a sua relação com a escrita e a leitura, né? Que foi como a mãe falou, eu tenho uma boa aptidão para escrita e leitura porque eu sempre tive muito estímulo nisso aí. Pelo que a Fono indicou para a gente, sugeriu, né? Coloca ali para fazer a leitura e a escrita, foca nisso aí que é o caminho,
Daí a gente foi. Mas eu também gostei de ler e de escrever. Eu também gostava disso. Eu nunca vou me esquecer, uma vez a mãe me deu um adesivo da Branca de Neve, aqueles stickers, adesivinhos, bem famosos nos anos 90. E eu pensei, vou escrever a história da Branca de Neve e colar os adesivos nas cenas. Aí eu escrevia e quando eu chegava na cena do adesivo, eu colava o adesivo naquela passagem. Aí eu escrevi, mostrei para a mãe, ela achou muito lindo e maravilhoso, mostrei para a Fono e a Fono adorou. Eu acho que a Fono tirou fotocópia ou guardou, não lembro exatamente o que aconteceu, porque ela gostou tanto de como eu escrevi a história lá da Branca de Neve, que deu para perceber que foi aí uma terapia que funcionou. Assim. Claro que o conhecimento que eu tinha, o conhecimento de mundo da história da Branca de Neve, ali, que eu tinha o VHS, o VHS, a fita cassete do filme, então eu sabia de decor a historinha, né? A brincadeira que eu criei foi usar os adesivos para alguma coisa. Né? Eu vou escrever a história e colar os adesivos. Então... Mas a Isabela escrevia muito bem. Desde criança ela escrevia muito bem. E sempre escrevia, fazia historinhas bem bonitinhas. Ajudou a estimular, né, esse lado dela, né? Ajudou a estimular. Com certeza. Eu vou ver, nós temos algumas perguntas que chegaram e eu não vou clicar na pergunta, porque como a gente está na horizontal, ela vai ficar bem na frente, tá? Mas eu vou ler a pergunta. Não, essa aqui é do Stories. Tá. Aqui. Beijos, professora Isa. Ansiosa pelas aulas, turma 7. Patrícia Potetti. Beijos. Tá. Ó, pergunta, por que não aparece o nome? Karina, tenho uma filha surda. Fico feliz em ver o seu desenvolvimento e o potencial que minha filha também pode ter. Vai ter, com certeza. Muito legal. Legal. Que recomendações que vocês dariam para pais de surdos? O que você sentiu falta? Que não tinha na época? Eu era sozinha nessa luta, nessa luta não digo, nessa jornada, porque eu não tinha amigos, não tinha parentes, eu não tinha conhecidos, eu não tinha ninguém que tivesse uma criança surda. Então, na clínica da Fono, que eu acabava encontrando algumas pessoas, né? E daí tinha os surdos, como é que tu fala quando surdos profundos. Surdos profundos, que só usavam a língua de sinais. Linguagem de sinais, né? Língua de sinais. E a Isabela nunca necessitou, porque ela tinha a leitura labial e tinha o português, né? Então, por isso não houve necessidade, nem a família precisou aprender ou né, fez isso. Não precisou. Agora, engraçado que eu acredito que ficou no inconsciente dela o conhecimento, a interação que ela tinha com a língua de sinais, porque eu acho que quando ela entrou na faculdade, que ela já teve essa matéria, parece que deu um clique nela, assim, uma retrospectiva, sabe? Porque a Fono, ela, inicialmente, quando ela era pequenininha, com os 4 anos e meio, ela fazia as terapias com a Isabela, e algumas vezes eu acompanhei e vi. Inclusive, tem até um vídeo que um dia ainda vou conversar com a Fono, ver se eu consigo esse vídeo. A Isa pequenininha, sentadinha, uma mesa pequena, a Fono explicando para ela e fazendo o sinal do que ela estava falando. E a Isa repetia, falava, oralizava, mas também fazia o sinal. Foi por muito tempo. Então, por isso que eu digo, quando ela entrou na faculdade, a impressão que deu que aquela luzinha foi lá e acendeu. Estava adormecido ali, porque ela começou a se empenhar, ir atrás e gostar, e começou a querer aprender.
né, a Libras e Sinais desde então, sabe? Então, o que a gente pode falar? É informação. Hoje em dia, com a internet, tem muita informação que pode ajudar, de que forma pode ajudar, porque sempre é uma ajuda, né? Eu acho que você poder orientar um pouco melhor, procure pesquisar alguma coisa a respeito do assunto, sempre vai ajudar. Então, a informação acho que é tudo, né? Se a gente tem condições de ter essa informação, de ir atrás, sempre vai sair ganhando. E alguma coisa a gente vai conseguir passar. Só que a vivência é dela. A personalidade é dela. Como ela já tinha uma personalidade mais tímida, foi um pouco mais difícil para ela, sabe? Mas nada que tu teve um desenvolvimento normal, né? Em todos os sentidos. Eu acho que o que a gente pode dizer é isso, se informar, né? Se informar e pegar a causa e lutar e ir atrás. Mais um complemento aqui, eu nunca me esqueço, eu tinha mais ou menos uns 12, 13 anos, eu fui na fono, era com uma outra fono já, na CEAL. E eu lembro que eu vi um grupo de surdos finalizando. Daí eu pensei, eu lembro, eu estava sentada no sofá e pensei, um dia eu vou aprender essa língua. Na época eu não sabia que era uma língua. Ficou no inconsciente. E eu ia também, depois de uma certa idade, eu fui frequentar o CRESA, que era da Tuiuti, aqui de Curitiba. E lá tinha a escola para surdos, dentro do CRESA. E eu nunca me esqueço que eu fui num teatro do Soldazinho de Chumbo, que só tinha atores surdos. Atores, eram os alunos, né? Alunos surdos que faziam a peça em língua de sinais, se não me engano. Não lembro se era falado, acho que era falado. Porque eu lembro que tinha uma menina que tinha perda profunda e ela oralizava. E eu ficava encantada com a forma como ela falava, porque eu falava muito anasalado, e ela não falava tão anasalado assim. Eu pensei, meu Deus, mas ela tem uma perda mais profunda que a minha. Como que ela não está falando anasalado? Só para explicar para o pessoal, eu tinha uma necessidade minha de querer não falar anasalado, porque era uma coisa, porque por muitos anos eu não me aceitava como surda. Hoje em dia, eu acho que é da pessoa se aceitar, encontrar esse caminho aí. Mas naquela época eu não queria ser surda, eu queria ser ouvinte, falar limpo, digamos assim, né? Era uma questão minha. Hoje em dia eu já mudei o ponto de vista aí, né? Mas é um complemento aí a mais. Eu queria agora, antes de nos aproximarmos do fim, pedir para a Paty Livre, porque eu gosto muito, né, das opiniões, dos comentários e complementos da Paty. Nossa, que honra, né, Débora, poder compartilhar aqui, fazer a tradução, né, para Libras da fala da Isabela, que está aqui, né, que está contando um pouquinho da experiência, junto com essa lindeza que é a mãe dela, né? Obrigada! Está contando aqui para gente, né, como é ser mãe, e compartilhando. Eu tenho certeza que muitas outras mães que estão assistindo, né, que têm crianças com deficiência auditiva ou surdas, né? Também, às vezes, se veem aí sem como fazer, por onde começar, né? E ouvir, assim, esses depoimentos, né? Que são testemunhos de vida, né? E vindo de mães, né? Que trouxeram a experiência, que estão contribuindo. Nossa, isso é tão valioso, né? Não tem como mensurar, né? Uma live dessa e poder ouvir, né? Perceber e ver o ponto de vista da própria Isabela, que é surda, como que ela vivenciou, né, essa amizade entre vocês duas. Sem entregar a idade, mas eu sou de um tempo que tinha crianças surdas que achavam que não chegariam na fase adulta, porque não viam outros adultos surdos. Então, crescer achando que uma hora você vai morrer, né, realmente é triste isso. E a gente pensar que esse quadro está mudando, que hoje tem muito mais comunicação, que os surdos têm mais espaço, né, político, né, tem mais identidade, podem, né, ter orgulho de serem surdos, ter orgulho da sua língua, né, que é a Libras, ter orgulho do avanço que fazem com o oralismo. Enfim, poder compartilhar tudo isso
eu fico encantada com essas histórias, né? Porque, como eu digo, eu e a Débora, não sei se a Isabela também, mas a gente vem, e vocês também, a gente vem desse tempo que ainda a Libras nem era reconhecida como língua, É, né? Então, as crianças surdas, né? Como eu falei, tinha criança que achava que não ia chegar à fase adulta, né? E hoje não, hoje a gente vê adultos, as crianças estão vendo a Isabela fazendo mestrado agora, né? Sendo essa professora, né? Super competente. A gente já entrevistou aqui atores surdos, né? Então, eu acho assim, eu adoro participar desse espaço. Eu acho assim um privilégio estar aqui interpretando a fala dos surdos. Adoro. Então, para mim é uma honra, um privilégio. Obrigada. Vocês. obrigada, obrigada, Nada. obrigada. E eu quero também agradecer muito a interpretação da Paty. É sempre muito boa a tua companhia. E agradecer a participação de vocês. Eu Ah, recebo todos os dias mensagens de mães, de pais, perguntando: e agora? Descobri, o meu filho é surdo, a minha filha é surda. Alguns mandam mensagem: eu vi que no curso tem uma professora surda. Ela é professora. Então, é importante, né? Porque ainda é novo. Né? é, Sim, a Libras ela tem uma lei que é de 2002, mas falta muitas coisas, né, para nós irmos andando. Então, receber a professora Isabela, mestranda, é muito legal. Depois nós temos que marcar uma live para você contar a sua pesquisa mestrado. Ah, Ó. conta. Depois Pode convidar. futuro Pode convidar que eu marcamos. quero. E Mas muito obrigada a eu que mãe e a agradeço. filha Obrigada por você. virem participar. Se quiserem falar mais alguma coisa, livre, sim, pode, antes de terminar. eu quero agradecer o convite para participar da live. Também quero agradecer a Paty pela interpretação e tradução. E eu quero agradecer também a todos aí que estão nos assistindo e a todos que gostem tanto da gente se posicionar em língua de sinais quanto na forma oralizada. Porque muitas vezes as pessoas, às vezes, quando a gente convive com a comunidade surda, tem muita resistência, ou de um lado ou do outro. Eu acho que não tem que ser assim. Eu acho que tem que haver o respeito, a empatia e a comunicação, né? E é isso. É o mais importante a comunicação, né? Com Independentemente se é Libras ou português. Sim, Tem que sim. haver uma empatia, um entendimento e a comunicação. Quer falar alguma coisa? Eu vou agradecer muito. Eu fiquei um pouco nervosa porque eu não sou acostumada. Eu tenho muito orgulho e muita simpatia por você, Débora. A Patrícia também vejo alguma coisa, mas você nos transmite uma coisa muito boa, uma simpatia, uma alegria. Eu realmente fico feliz de ter participado dessa live. Espero ter ajudado de alguma forma e continuo falando, é se informar. Quanto mais você se informa, mais você vê o horizonte assim mais pertinho mesmo. Que você vê que existe possibilidade para tudo e tudo é vida, né? E eu acho assim, tem que ser levado da forma mais leve possível, não é verdade? Então é isso. Eu agradeço muito a participação, tá? E até uma próxima, quem sabe? Com certeza, até breve. Até que nos breve. encontremos em breve. Isso, obrigada com certeza. pela Obrigada. participação. E obrigada pela Obrigada. participação de todos. Vou deixar salva a nossa live com o @, da professora Isa e da professora Paty também. Obrigada, Tá bem. Obrigada. colegas Boa queridas. noite. Obrigada. Boa Beijos, noite a beijos. todos.